senhores passageiros, sejam bem-vindos a Lisboa. A Orquestra 21 surgiu numa conversa informal no Bairro Alto, curiosamente. Estávamos a falar sobre como fazer projetos, que nós queríamos fazer concertos aqui ou lá. São neste momento 18 horas e 30 minutos, hora local. E começamos a perceber que para fazer certos concertos tínhamos que chamar certos músicos portugueses que viviam fora. Bonjour, monsieur. Foi um momento de eureka, de é isso mesmo que nós vamos fazer, vamos pegar nestes músicos, são todos tão bons e estão em todo o lado. Signore e signori, buonasera. Vamos trazê-los cá e é isso que vai ser o projeto. E vamos fazer concertos de Portugal fora. Orchestra 21 is a phenomenon. It's a fantastic invention. I know that we have many leading young Portuguese musicians in international orchestras, but bringing them all together on such a high level, it gets close to a miracle, I must say. La mer é muito já está sentada, vai ser o La Mer. Olha, o La Mer e La Valse ficava muito bom. Pessoal, o hotel não é longe, mas já nós não vamos lá. Portanto, se tiverem roupa de concerto nas malas, tirem-na. Se quiserem depois ir ao hotel por vossa conta, podem ir. Já não me lembro quando tinha mala. No início as pessoas chegam, começam a tocar, cada um toca coisas, estão a ver as passagens que cada um tem que ver porque quer ver e vão todos tocando, cada um por si. É uma cacofonia, cada um a tocar a sua coisa, portanto toda a gente a tocar coisas diferentes. Só há tudo e não só há nada. Esta música é no fio da navalha, é preciso estar no limite. Para isso acontecer bem, temos de estar todos no mesmo barco. Isso é mesmo preciso toda a gente estar 200% a ouvir mais do que a tocar. E inspirem-se uns aos outros, peguem nas frases uns dos outros. Tudo isto funciona assim, é tipo ondas, passa de um sítio para os outros. Tentem mesmo passar frases de uns para os outros e apanhar de uns dos outros. Vamos lá. Quinto movimento. A Orquestra 21 para esta digressão tem cerca de 80 músicos e é uma orquestra completa sinfónica, ou seja, tem tudo, violinos, violas, violonceiros, contrabaixos, os instrumentos todos de sopro, percussão, trompas, trompetes, trombones, flautas, clarinetes, etc. Aqui na orquestra há uma grande variedade de pessoas, ou seja, não é toda a gente da mesma idade, aliás, pessoas de 19 anos e pessoas de 48, portanto há uma grande variedade de idades e de experiências. Eu acho que a orquestra, por ser o projeto que é, engloba pessoas que estão a estudar e pessoas que estão a trabalhar e com experiências diferentes, o que torna o trabalho, por um lado, desafiante, mas também é gratificante. Aí estejam mesmo comigo, que é para não... Aqui há mesmo essa energia e é preciso trabalhar para encontrarmos esse som da orquestra. Mas há músicos absolutamente extraordinários que estão nos lugares de mais destaque e que venceram concursos de grande importância, como aliás é o caso do Carlos e da Adriana, entre muitos outros que estão aqui a tocar, que são músicos que em qualquer parte do mundo se destacam. 1, 2, Carlos is a very special person because he brings an intensity and love to everything that he does. And then there's the element of the technical proficiency and the expertise.
in playing the clarinet, which he has at the highest level possible. And this combination of both really, in my opinion, made Carlos one of the greatest clarinetists of all time. O meu nome é Carlos Ferreira, sou clarinetista e sou o primeiro clarinete na Orquestra Nacional de França. Eu costumo sair de casa por volta das 8 da manhã, costumo passar depois numa pastelaria, comprar um panico de chocolate. Bonjour. 3 pains au chocolat, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Costumo sair assim tão cedo por duas razões. Uma também é para aquecer, chegar cedo, aquecer bem antes do ensaio, estar preparado, ver alguma passagem difícil. Mas outra também, em Paris, é uma cidade tão grande e há sempre problemas de transportes. Volta e meia já fui surpreendido a ter que improvisar. Bonjour, monsieur. À la raison de la radio. Et vous suivez un peu le foot au Portugal ou pas du tout? C'est super champion. Oui. Comment il s'appelle celui qui est à Benfica, le responsable là, qui joue à Milan AC? Ah, Rui Costa. Oh là là. Acompanho sempre o futebol em Portugal porque adoro futebol, desde pequenino, com a malta da Orquestra 21 também, já jogámos muitas vezes à bola e acompanho o futebol e claro tenho um clube que é o maior clube de Portugal, o Benfica, o qual acompanho e festejo os títulos como se não houvesse amanhã. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Allez, Benfica! Eu comecei a estudar música com 5 anos, na banda de Vilela, em Paredes, no Concelho de Paredes. E foi graças aos meus irmãos, na verdade. Os meus irmãos são músicos amadores, na altura eles ainda eram jovens, estudantes, mas já tocavam na banda há alguns anos e eu com os meus pais seguia a banda nas festas da aldeia. Em vez de brincar e correr e saltar como os outros miúdos, eu ficava feito ao corete da banda, a ouvir a banda e o maestro da altura, o Sr. Nunes, deixava muitas vezes entrar na banda e ir para a parte da percussão, para a parte de trás. Foi assim que eu comecei, na banda Vilela, a ter aulas de leitura de música, de solfejo, ritmo, notas, etc. E depois, pronto, chegou à lição 109 do livro de solfejo, onde pude escolher um instrumento e disse clarinete, e foi assim que tudo começou. Na minha família, ninguém está ligado à música profissionalmente. O meu pai, quando eu tinha 9, 10 anos, saía do trabalho muito cedo para me levar a Famalicão, 3 vezes por semana, e às Caldas da Saúde, a Santo Tirso. Ou seja, eles sempre me apoiaram, sempre deram-me tudo o que estava ao alcance deles para eu conseguir atingir os meus sonhos. Mas, ao mesmo tempo, são pais e interrogam-se, ele vai poder viver disto? On travaille dans une ambiance très sérieuse, mais en même temps il est tellement solaire et affectueux qu'il y a une vraie connexion. Il attend beaucoup de nous et en même temps on sent qu'il lui aussi il est très exigeant avec lui-même.
Eu gosto de chegar a uma certa perfeição, depois automatizar para que seja automático. Com muito trabalho é que se consegue. Eu sempre vi isso assim. O meu percurso internacional foi em Madrid, depois da minha licenciatura, onde estive 2 anos. Depois saí para Amsterdão, onde fui academista na Orquestra Royal Concerto Cabal. Mas eu ganhei um lugar de orquestra em Monte Carlo, no Mónaco. Depois em Lille tive 1 ano e pico e depois em julho de 2020 ganhei o lugar para a Orquestra Nacional de França. Estar em palco para mim é quase como me sentir em casa, na verdade. Adoro o sentimento antes de entrar em palco, que é aí que eu tenho o coração a palpitar, mas depois chegar ao palco e ouvir os aplausos é como ter uma bolha de calor à volta, como se tivesse, como no Sangoku, o Super Guerreiro 4, que tinha o fogo assim até por cima da cabeça. Não sei, eu sinto esse calor e isso tranquiliza-me. Fazer parte de uma orquestra é maravilhoso, ou seja, é quase como um expoente máximo da música. É incrível como se pode juntar 100 pessoas e poder fazer música juntos da mesma forma, quando os concertos correm bem. Eu até estou arrepiado, porque quando os concertos correm bem há um elan positivo de toda a gente e no fim estamos todos felizes e a gente vê o público feliz. It's the most special connection that we can have with each other. It's in music, because music together elevates us to a spiritual place. And in this spiritual place, then we are able to really see beyond what is difficult in life. Not that we ignore what's difficult, but it helps us go over what is difficult. That is the role of music. Ser a única pessoa negra numa orquestra já faz parte do meu dia-a-dia. Salut, ça va? Ouais, ça va? Oui. Alors, un double expresso, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup. Na verdade, não há tantas referências assim para que o miúdo de cor comece hoje a estudar música e que passe por dificuldades, porque música clássica não é fácil, muitas pessoas desistem. E voilà. Merci beaucoup. Então, sendo um miúdo de cor que não tem uma sequer referência na música clássica, pensa, de todas as formas isto não vai ser para mim. Parece algo elitista, mas a música clássica, nesse sentido, tem que mudar. Tocar na Orquestra 21, que é uma ideia genial do Dini Souza, é o encontro de grandes amigos que se conhecem desde muito novos, na verdade, e que agora, no nível em que estamos, podemos tocar juntos. Os portugueses que estão a viver e que são músicos profissionais no estrangeiro são centenas. Pelo projeto já passaram 400, mas eu penso que haverá mais de 200, eventualmente, que ainda não tocaram connosco. O elenco da Orquestra 21 roda sempre, ou seja, em cada projeto há sempre músicos novos e há sempre músicos que já estão há mais tempo. Até agora, em todos os projetos, tem sempre havido músicos que fizeram o primeiro projeto de todos. Perfeito! Há 10 anos que toquei na Orquestra 21 pela primeira vez. A maior parte dos músicos era estudante e talvez a mudança maior é o facto de agora uma grande parte da orquestra já tem um lugar de orquestra, são músicos profissionais e eu creio que, embora a Orquestra 21 tenha começado com um bom nível, esse nível está sempre a crescer, a orquestra está cada vez a tocar melhor e creio que ao longo destes 10 anos a evolução da orquestra é mesmo notória. Adriana è
la collega che tutti vorrebbero avere a fianco, perché sicuramente è una grandissima flautista, una grandissima artista, ma quello che mi ha colpito in lei è soprattutto che è una bellissima persona. Dopo il primo concerto le ho detto, sembra che suoniamo insieme da sempre. E questa è la sensazione che ho con lei, è una persona molto semplice, una persona umile anche, che non è facile da trovare in questo tipo di lavoro. O meu nome é Adriana Ferreira e sou primeira flauta na orquestra da Academia Nacional de Santa Cecília, em Roma. Vamos? Sim. Eu entrei nesta sala quando vim fazer provas para a orquestra e nesta orquestra, quando fazemos provas para ingressar na orquestra, a última prova, portanto a prova final, a orquestra está presente e o finalista tem de tocar dentro da orquestra. Eu lembro-me muito bem desse dia e de ver esta sala cheia de gente e de estar ali a tocar. E foi uma sensação bastante emocionante. Devo dizer que agora é mais fácil. Quando Adriana ha vinto il concorso ci ha colpito, la commissione è stata colpita e anche il maestro Pappano, dalla pulizia del suo suono, la sua serietà, la sua precisione. È una roccia, è super affidabile, è un punto di riferimento in orchestra, ma al tempo stesso è un colore assolutamente indispensabile che aggiunge ricchezza e bellezza al suono dell'orchestra. Eu comecei a ter aulas privadas de música aos 6 anos, porque naquela altura ainda não havia uma escola de música na minha terra, Cabeceiras de Basto. Estava sempre em casa a cantar, ia para a varanda a cantar. Quando tinha 8 anos, lembro-me de ver a banda da minha terra, a banda cabeceirense, uma vez a tocar e também pedi aos meus pais para ir para a banda. E como eu era muito pequenina e como lhes faltava um flautista, resolveram comprar-me um flautim e foi por isso que eu comecei a tocar. Depois da banda cabeceirense, em 2002, quando eu tinha 12 anos, fiz provas para a Escola Profissional Artística do Val do Ave, a Artav, em Santo Tirso, porque queria mesmo estudar flauta seriamente. E quando estava a terminar o 12º ano, fiz provas em Paris, no Conservatório Nacional Superior de Música, onde fui admitida. Tive uma bolsa da Fundação e foi nessa altura que eu fui estudar para Paris. Eu vivi 8 anos em Paris, 1 ano em Berlim, 1 ano em Roterdão e agora já são 5 anos em Roma. Musicalmente falando, o facto de ter mudado várias vezes de sítio, até de orquestra, faz com que eu tive de adaptar-me a formas de tocar bastante diferentes. Eu creio que nenhum de nós deve deixar de ser quem é. Eu não posso tocar de uma forma que realmente é totalmente o oposto daquilo que eu sou ou da forma como eu toco, mas sim tenho de adaptar-me um pouco. Mas acho que isto só me faz crescer, aprender, ter mais ferramentas. Acho que é uma coisa muito positiva. Eu tenho de estudar todos os dias. É um trabalho árduo, é realmente como um atleta de alta competição, porque nós temos de estudar muitos anos para ingressar numa orquestra, por exemplo, para ter esse nível. Temos de estudar muitas horas, todos os dias. Depois de uma sessão de estudo, ou depois de uma hora de estudo, limpo a flauta. Se calhar faço isto, não sei, 4, 5 vezes por dia, depende. Às vezes mais, sim. É um trabalho muito desgastante porque
Se eu não estudar 2, 3 dias, se ao 4º dia vier para a orquestra, os meus colegas sabem que eu não estudei, porque nota-se. Por isso é que temos de estar sempre ao mais alto nível e sempre em forma, sempre a estudar. Signore e signori, buonasera. Il concerto sta per iniziare. Vi invitiamo a prendere posto. Eu sou muito rigorosa e trabalhadora, sim. Para mim a música é muito importante, faz parte de quem eu sou. Sì, se vuole scende da quella parte se lo trova entrando a destra. Falta meia hora para o concerto e vou lá para baixo. 113, allora scende giù quelle scale, faccio la finestra. É realmente uma parte muito importante da minha vida, é como se fosse mais uma parte do meu corpo, o meu instrumento. Já não consigo pensar na minha vida sem a flauta. O mais bonito da minha profissão é que, normalmente, ou se estivermos bem, estar em palco é uma grande alegria. Eu tenho uma profissão que me permite desfrutar imenso dos concertos, dos ensaios. Eu sinto-me uma privilegiada. Esta é uma sala que tem qualidade, dá para fazer muito mais extremos. Quando vamos ao pianíssimo depois da mudança de tempo, dá para ir muito mais abaixo. The members of Orchestra 21, many of them are really playing in leading positions. I'm Christoph Poppen. I'm a conductor myself, and I'm the founder and artistic director of Mervau Festival Internacional de Música. On very, very high artistic level, honestly, I don't really know which other countries would be able to create an orchestra like this with musicians from their own country who work abroad. Começar a Orquestra 21 foi uma coisa que eu me orgulho muito, porque é difícil criar um grupo, dá muito trabalho, mas foi absolutamente decisivo no meu desenvolvimento e na minha vida. E mesmo daqui a 40 anos vai continuar a ser aquele momento de 2013. Foi algo que mudou a minha vida completamente. A esperança é que possa continuar, eu acho, é que possamos continuar a trabalhar com estes e com outros músicos, e há excelentes músicos que ficaram de fora, digamos, mas que eu espero que possam integrar no futuro, e eu espero que seja um projeto que continue. Para mim, a Orquestra 21, para além de ser mais do que um sonho tornado realidade, é uma família que me acompanha nos últimos 10 anos e que cresce comigo e que está sempre ao meu lado. Tá bom? Tá bom? Tornou-se uma parte muito importante da minha vida, mas não sei, cada um tem a sua versão do que é a Orquestra 21 e quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. A Orquestra 21 para mim é a família e é o celebrar de uma grande paixão que todos temos em comum, que é a música. É super especial porque é reencontrar amigos, fazer música e tocar no nosso país, que adoramos todos, acho eu. Acho que todos adoramos Portugal. A experiência tem sido incrível, super realizadora. Tocar com músicos que estão nas melhores orquestras da Europa e talvez nas melhores orquestras do mundo. E eu sinto-me muito pequeno ao lado deles. Não tenho carreira nenhuma ainda, comecei há pouco tempo a dedicar-me a sério a isso. E sinto-me extremamente grato por poder fazer parte desta família, não é? Que é a Orquestra 21. Nós, quando saímos para fora, no meu caso, perdes o contacto. E eu penso que foi uma grande ideia a Orquestra 21 de dar-nos a possibilidade de voltar
a casa e de poder trabalhar todos juntos. É amizade, família e muito profissionalismo. Acho que somos excelentes músicos e é sempre bom tocar com um dos melhores músicos que Portugal formou e tem, e é sempre uma felicidade vir cá. Now it's 10 years, but one can also say it's only 10 years. I'm very curious about the next 20, 30 years, how this orchestra is going to go. Dinis Souza is one of the greatest European young conductors who was having a huge career. O piano faz parte de mim desde que eu me lembro e, portanto, há de ser sempre o meu instrumento e algo que eu estou sempre muito próximo e que sinto que está conectado a mim de alguma forma. Eu sou o Dinis Souza, sou fundador e mestre da Orquestra 21 e mestre titular aqui da Royal Northern Sinfonia. Eu interessei-me por música, eu acho que era muito novo. A primeira memória que eu tenho foi quando o meu avô paterno morreu, nós herdámos o piano e eu lembro-me de começar a querer tocar. Eu gostava da música de Mozart, sobretudo, quando era muito novo, e lembro-me de começar a tocar um bocadinho de piano e tentar tirar algumas melodias de ouvido. E os meus pais inscreveram-me numa escola de música para eu começar a aprender. Eu tinha 5 anos, acho eu, mais ou menos. Nunca pensei em seguir música porque era uma coisa que não passava pela cabeça. Eu acho que muitas vezes, se nós não temos pessoas que conhecemos que toquem em orquestras, que sejam maestros, é uma coisa que parece tão distante que não está no imaginário. Eu segui o caminho de estudar cinema e televisão e eu, aliás, vim para Londres para estudar isso. Porque eu achava que era isso que eu ia fazer. Portanto, não foi nada linear. Cheguei aqui por engano. Bom dia. Queria um café, se favor, e um pastel nata. Tá bem, seja, obrigado. Quando eu tenho um ensaio ou concerto, mas sobretudo em dias de ensaio, eu saio de casa e, por maldição, o café português instalou-se no meu caminho de casa aqui. Portanto, eu muitas vezes tenho, infelizmente, de passar por lá e comer um pastel de nata. Tá? Obrigado. Quando cheguei a Londres, ganhei um prémio em Portugal que tinha um recital agendado para passar um ano. Ou seja, eu tinha esta espécie de bomba-relógio em que eu sabia que vinha para Londres estudar cinema, mas eu, em julho, tinha que tocar um programa inteiro. Nunca tinha feito um recital inteiro, com 45 minutos em cada parte, ou seja, 90 minutos de música. Era imenso. E então pensei, cheguei a Londres, eu tenho que arranjar um piano e alguém que me ensine. E um momento que foi crucial foi que eu também, no meu tempo livre de verão, decidi fazer um curso de direção de orquestra que havia em Leiria. E aí sim foi-me confrontar com a realidade do que é ser músico. E isso para mim marcou-me imenso porque eu fiquei completamente desorientado, porque eu nunca tinha estado nesse contexto, nunca tinha estado num ambiente em que toda a gente era completamente apaixonada por música e só queria falar disso. Voltei para Londres, fiz as audições, fui estudar para música, fui para a Guildhall School of Music and Drama, que era uma escola que eu já conhecia de nome e que fiquei super contente por entrar lá. E sobretudo o trabalho com o Gardiner foi o que mais marcou, porque passou a ser bastante significativo. Eu fazia muitas digressões com ele, íamos pelo mundo fora e eu estava como assistente do meu ídolo, portanto foi assim uma coisa que, mais do que um sonho tornado realidade, foi mesmo algo que eu nunca pensei que pudesse acontecer. Aqui está ela, melhor
engraçada deste país. Dinesh is amazing, both as a musician and as a person, and is a perfect fit for us here at Sage Gateshead. Hi, morning. Thanks. As a musician, he is curious, he wants to explore, he wants as wide a range of people as possible to be involved, and he has ambition for the quality of the work that we're making. And as a person, he wants to connect with as many people as possible and is a brilliant person to have involved in the organisation. Ser maestro é um privilégio e, pronto, claro que tem uma posição de liderança e com muita pressão. É, no fundo, estar no meio de uma família de músicos e guiar, ajudar a guiar as pessoas para encontrar uma interpretação convincente. Hi, I'm gonna go in, so they're just. O BBC Proms é um dos maiores festivais de música clássica do mundo. Hi. Hello. How are you? Good, thanks. How are you? Good. Very well. Este ano, pela primeira vez, saiu um fim de semana de Londres e realiza-se aqui em Newcastle, no norte de Inglaterra. A dirigir a orquestra de música clássica está o maestro português Dinesh Souza. Hi everybody. Nice to see you. Well done last night, those of you who are playing. I'll do a minimal. Pum, ping. Pa, 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 pa. A música, não sei, por ser uma linguagem sem palavras, tem um poder que é muito forte de chegar a dizer coisas que nós não conseguimos dizer. Quando uma orquestra, sobretudo, está sintonizada com o maestro e entre eles e com o público, cria-se uma energia em palco que não dá para descrever bem, mas é como se de repente todos nos entrássemos num jato e andássemos um bocadinho mais rápido do que a velocidade da luz, então estamos noutra dimensão e sente-se isso no palco com uma eletricidade que não se sente, nem se vê, mas está lá. Here to conducting the Royal Northern Symphony at Sage Gateshead. Please welcome back to the stage for the last time this evening, Dinesh Souza. Alô, meu nome é Maria Dias, toco oboé e estudo atualmente na Hochschule für Musik, Theater und Media Hannover, na Alemanha. Em Leipzig, na Alemanha. Na Suíça, em Genebra. Hello there, chamo-me Inês e sou violinista freelancer e workshop leader aqui no Reino Unido. Toco viola na Orquestra Filarmónica de Roterdão, na Holanda. Toco violoncelo e estudo na Universidade de Artes Integrados, na Áustria. No Reino Unido. Na Alemanha. Na Holanda. Queridos imitarantes, eu sou a Luísa. E eu a Carolina. Estudamos as duas na Suíça, somos as duas violinistas. Eu estudo em Zurique. E eu estudo em Lucerne. Dou aulas de violino na Universidade King's College, em Londres. Em Estocolmo. Em Colónia, na Alemanha. Bonjour, sou Beatriz e sou freelancer e professora de violoncelo em Genebra, na Suíça. Este ano perdemos o apoio sustentado da DG Artes, que foi, muito preocupante para nós. Eu continuo sem perceber como é que um projeto que ao fim de 10 anos está consolidado, tem crescido, tem tido ótimas reações, tanto do público como da própria DG Artes. É assim, um processo kafkiano que me parece que isso não conta e, portanto, perdemos o apoio sustentado. E isso deu-nos uma espécie de uma crise que, por um lado, abalou imenso, mas, por outro, também nos deu uma certa energia para encontrar formas alternativas de continuar a orquestra, porque há uma grande vontade de fazer música. O balanço dos últimos 10 anos é incrível. Eu agora até me emocionei no ensaio, porque tanta coisa que aconteceu. E ainda agora recebi um e-mail de uma pessoa que estava no início e que não pode estar cá, e eu também me emocionei a ler, porque agora estou a emocionar a falar. Porque
sobretudo para nós, temos 30 anos, é um pedaço muito grande. Apesar de parecer que foi ontem, é muito significativo e acho que o projeto marcou muita gente e isso acho que não podia ter pedido mais. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.